Olá, alunos! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, então hoje na nossa aula de matemática, nós vamos trabalhar a aula 1 e a aula 2, certo? Nós vamos iniciar fazendo a interpretação de um gráfico, ok? Um exercício que vocês já estão bem acostumados a fazer em sala. Então vamos lá. Nesta aula, vocês deverão realizar a interpretação do gráfico abaixo. Então, aqui a gente tem um gráfico de barras, tá? Que está falando sobre a epidemia do coronavírus, ok? O título do gráfico, então, é Epidemia pode ter se estabilizado, número de confirmações diárias de casos do coronavírus para de crescer. OMS, lembrando, Organização Mundial da Saúde, vê redução em casos reportados por dia, mas diz ser cedo para comemorar. Então, aqui vocês vão realizar a interpretação do gráfico, ok? Observem que a gente não tem espaço aqui para vocês fazerem cálculos, tá? Então, se houver necessidade, vocês vão ter que fazer os cálculos no caderno, tá? Aqui vocês podem colocar somente a resposta, tá? Em qual dia foi registrado a maior confirmação de casos de coronavírus? Então, vocês vão olhar aqui em qual dia que foi registrado o maior número de confirmações, tá? Qual foi a diferença entre os números de casos registrados nos dias 21 e 1 de fevereiro? Agora, observem, quando a gente está falando em diferença, a gente está falando em subtração, tá? Então, vocês vão ter que fazer um cálculo de subtração entre os dias de fevereiro e aqui o de janeiro para saber qual que é a diferença entre eles, tá bom? De acordo com o gráfico, o dia com menor registro de casos foi... Daí vocês vão ter que olhar aqui qual que foi o dia com menor registro de casos. Qual o total de pessoas infectadas nos dias 5 e 9 de fevereiro? Então, vocês vão ter que somar aqui, tá? Esse com esse, tá? Na aula de número 2, vocês vão ler essa notícia que tem aqui, tá? E nessa notícia a gente deixou alguns números grifados, né? Alguns números eles estão mais escuros, tá? Dos 2.000 novos casos de contágio, 1.638 foram diagnosticados na província de Hubei. Quantos casos foram registrados em outros locais da China? Vocês vão ter que procurar aqui, tá? Fazer cálculo se for necessário. E no número 2, o novo coronavírus causou a morte de 1.113 pessoas em todo o mundo. A forma correta de decompor este número é, lembrem lá, tá? Quando a gente vai decompor, a gente vai ter que ver unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá? Então, olha aqui, por exemplo, a gente tem o mi... Que número que é esse aqui? A gente tem o 3, o 10, o 1.000 e o 10.000. Então, não tem como ser esse número, tá? Então, vocês vão ter que olhar aqui qual que é a forma correta de decompor. Lembrando sempre de separar unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, tá? Centena de milhar, se for o caso. E C, em todo o país, o número total de pessoas infectadas chega a 44.741, tá? Escreva esse número por extenso. Então, vocês vão escrever este número aqui por extenso. Ok? Então, essas são as atividades do dia de hoje de matemática. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando no grupo. Se cuidem e fiquem com Deus.